arte pode ser representada de diversas formas. Nas artes plásticas, os suportes são os mais variados. Do tradicional papel, temos a pintura, e do mármore, a escultura. Na contemporaneidade, é impossível definir o que pode ou não ser um suporte para a criação artística. Considerando o equilíbrio e a harmonia para um artista, o não convencional torna-se arte. O convidado do Arte na Tela de hoje explora a sucata em metal. Dá novas formas ao rígido material que em suas mãos se tornam leves. Comprova a cada obra criada que a imaginação é unicamente o que limita suas criações. Meu nome é Lúcio Bittencourt Rodrigues e eu sou formado em artes plásticas aqui pela Universidade de Mogi. Eu sou técnico em publicidade. O trabalho de escultura, ele veio antes da universidade. A universidade eu fiz para ter uma segurança, né? Porque quando você tem um diploma universitário, ele te abre caminho. Eu comecei a fazer escultura ainda criança, esculpindo talos, esculpindo barranco, esculpindo troncos, né? Aí morei no sítio assim muitos anos e não tinha brinquedo, eu mesmo fazia os brinquedos, essa coisa toda. Aí saí do sítio e fui trabalhar numa empresa que tem aqui em Mogi, que fabrica carroceria de caminhão, né? Carroça, na época ainda fabricava carroça, eu fui para lixar carroça, passava o dia todo lixando carroça e tal. Depois passei para a fábrica de carroceria de caminhão, trabalhei um tempo, aí comecei a esculpir madeira, fazer estilo, fazer essa coisa toda. Isso tudo sem muita informação de escola, autodidata. Daí eu saí dessa fábrica de madeira e fui para uma que fazia conserto de lataria de carro, né? Aí, funilaria. Lá eu aprendi a soldar, essa coisa toda, e comecei a fazer flores, né? Mas a minha primeira escultura, fiz um caminhãozinho com aquela caçambinha que tira terra. Saí dessa empresa, fui trabalhar numa empresa de ônibus. O ônibus tem uns terminais de acelerador que faz o movimento de... Quando você pisa no acelerador, até chegar esse impulso no motor, ele tem todo vários cotovelos, essa coisa toda. Eu passei a usar esses cotovelos para fazer guerreiros. Aí comecei a fazer um monte de guerreirinhos. E eu não sabia nem que era Don Quixote. Mas aí eu fazia os guerreirinhos e todo mundo é Don Quixote, Don Quixote, Don Quixote. E o negócio foi acontecendo. Aí comecei a fazer cachorro, gato, cavalo. Cada expressão artística possui significado único e diferente. O moldar ou o pincelar é uma digital que define cada artista. Eu não assinava as obras, porque eu achava que eu era único no mercado, né? Eu nunca tinha visto nada, nenhum trabalho de sucata. Eu achava que eu era totalmente único. Aí nessa época eu tinha uma amiga que ela falou, não, você tem que assinar, porque um dia você pode ficar famoso e essas obras, com uma assinatura é outra coisa. Aí passei a assinar e depois mais tarde passei a numerá-las, né? E o negócio foi crescendo, foi crescendo. Na universidade eu tinha uma professora que era artista plástica, ela levou a minha escultura para um salão em Taubaté, eu ganhei meu primeiro prêmio. Daí eu passei a acreditar no meu trabalho para valer, daí eu passei a ser profissional. Foi assim uma alavancada que... Daí eu não parei mais. Comecei a fazer exposição, né? Comecei aqui na região, isso foi expandindo. Eu dava aula no estado e tinha uma diretora que ela comprou a primeira escultura e deu de presente. Quando ela deu essa escultura de presente, o negócio aconteceu, aí passaram a comprar, né? E a minha vida aconteceu. Quando eu tinha 33 anos, eu já estava bem situado no mercado. Hoje eu tenho 63 anos, já faz praticamente 30 anos. A escultura no Brasil tem os grandes mestres lá, Cassiporé Torres, o Zé Pinto lá do Ceará, né, que depois eu fui conhecendo. Então eu tive a oportunidade até de ir no Rio Grande do Sul, conheci o Chico Stocker, conheci vários artistas, né, que para mim também foi muito bom, que eu tomei esse conhecimento. Porque tem artista que trabalha sucata em madeira, outro trabalha sucata de ferro de inox, né, outro trabalha sucata de cobre, mistura toda, faz uma misturada toda.
E eu, assim, a maior parte dos artistas passaram uma fase na sucata, depois foram por bronze, ou por alumínio, ou por cobre. Eu não, eu estou fiel nesse trabalho desde que eu comecei. O que a princípio seria considerado lixo ou entulho extrapola suas funções e torna-se algo para contemplação. As esculturas de Lúcio Bittencourt estão entre o abstrato e o figurativo, com um acabamento ímpar. Bom, eu comecei quando essa palavra reciclagem acho que nem existia, né? Ninguém reciclava nada, porque a gente tinha tudo isso aí jogado para todo lado e muito, né? Eu não pagava nada. Hoje a sucata está super cara. A sucata hoje é mais cara do que o material novo. Todo mundo valorizava o trabalho que a gente fazia porque você tirava isso do meio ambiente, reaproveitava, essa coisa toda, era super valorizado. Eu, por exemplo, a relação com a escultura, a sucata e a escultura, se eu achar o pé do cavalo, não importa o cavalo vai acontecer. Ou se eu achar a boca, ou se eu achar o pescoço. Eu achei uma peça, ela abre um caminho para me fazer a escultura. Então, se eu achar uma peça que ela me pareça uma carroceria de caminhão, eu vou fazer o caminhão. Ou o tanque de uma moto, ou se eu achar a roda da moto, a moto acontece. É uma coisa interessante, mas é uma coisa que é como se abrisse um portal para você fazer o trabalho. E muitas vezes a pessoa nem percebe que é um trabalho de sucata. Eu tinha lá uma máquina de costura que estava lá e as pessoas, nossa, essa máquina é antiga. Aí eu comecei a mostrar para as pessoas que uma peça era um disco de freio. Aí que a pessoa começou a ver que a máquina era feita de peça de suspensão, essa coisa toda, que era uma máquina de costura. Mas porque eu pus um pano também, o pano era pano mesmo. Aí as pessoas veem aquele pano ali, vê a agulha, vê essa coisa toda, acham que é de verdade, e na realidade era uma escultura. Bittencourt não vê limites. O seu histórico conta com mais de 12 mil peças, entre elas 200 monumentos, alguns com até 30 metros de altura. Tem escultura que demora um ano e meio, tem escultura que demora um pouco mais. A escultura é rápida, desde que você tenha o material, a matéria-prima em mãos. Né? O duro é você sair por aí, compra, às vezes acha o olho de um touro aqui num depósito, vai achar outra peça para fazer a cabeça em outro e assim vai. Porque eu gosto muito de explorar a forma, o meu trabalho é totalmente em cima de forma. Eu quando acho uma peça de suspensão, ela já dá o formato do tórax. Às vezes uma outra peça, um braço de suspensão, ele já parece o braço e assim vai. Né? A sucata em si, muitas vezes, ela dá o caminho para você fazer a escultura. Então, você não precisa nem pensar tanto. A escultura ela acontece quase que automaticamente. E o meu trabalho é como o ar, é como respirar. É uma coisa assim que ela evolui de uma tal maneira que eu mesmo não tenho esse controle. Eu começo a fazer escultura, às vezes eu vou fazer um guerreiro e mudo no meio do caminho, né? Porque às vezes eu acho uma peça que ela dá uma outra cara para a escultura que eu estou fazendo. E onde estão as obras de Lúcio Bittencourt? Com diferentes formas e dimensões, as criações se encontram em parques, praças públicas e espaços privados. Em Araçariguama, São Paulo, se destaca o Museu da Escultura ao Ar Livre. O museu ele tem por volta de 30 a 33 obras, né? É bem misto, tem assim uma parte totalmente abstrata, tem uma parte figurativa. Em instantes, você não pode perder. Hoje, o Arte na Tela traz a você as criações de Lúcio Bittencourt. Seu ateliê é bem diferente dos que passaram por aqui. Telas, tintas e pincéis foram substituídos por solda, lixa e maçarico.
O processo criativo do escultor de latas dá à sucata de aço uma nova versão à escultura tradicional. Talento que atravessou o oceano e chegou até Portugal. Eu tinha, na época, feito uma exposição com 35 esculturas grandes na Avenida Paulista. E isso causou assim, uma grande repercussão, porque eu fiz Paulista e o Vale do Anhangabaú inteiro. Então, na época, isso foi muito importante. Logo em seguida, um amigo francês, que está no Brasil já há muitos anos, e ele era um vendedor internacional, então ele conhecia todo mundo lá fora. Ele levou minhas obras, foi para Portugal e levou meu material. E o governo português me chamou para uma exposição, tudo foi uma coisa super interessante. Fiz uma exposição no Padrão do Descobrimento, que é uma galeria do Estado lá em Portugal. Aí depois que terminou o prazo da exposição, eu fui para a França com a exposição, fui para Paris, de Paris depois fui para Lyon, de Lyon eu fui para Saint-Étienne, Saint-Étienne fui para Saint-Chamond. Aí voltei para o Brasil, e do Brasil eu fui para Portugal e fiquei quase um ano fazendo o monumento, que é uma peça que é um homem segurando o globo, chama Recriação. O potencial de Lúcio Bittencourt em materializar a sua criatividade em esculturas inspirou o filho. A admiração e a genética falaram mais alto. O meu filho, ele trabalha comigo desde criança, nasceu praticamente no ateliê, passou a vida toda, assim, eu me lembro, assim, eu estava em Osasco recebendo um prêmio, aí eu estava no palco recebendo a escultura, de repente ele estava um pouquinho acima de quando começa a andar, aí senti puxar minha calça, era ele que estava no palco comigo para receber o prêmio. Então eu tenho essa felicidade de ter um filho que seguiu a mesma profissão e trabalhou comigo vários anos, até que chegou uma época que ele tinha aí seus 18 anos, ele falou, olha, não vou trabalhar mais com você, vou seguir minha carreira solo. E começou a fazer troféu, fez troféu aí por uns 10 anos, e de repente, há uns 2, 3 anos, ele começou a fazer esculturas grandes. E começou a fazer muito bem, né? E hoje já tem monumentos em Ribeirão Pires, tem em Suzano, tem em vários lugares, e está aí fazendo agora para Mogi, para homenagear o pessoal do basquete. Ele vai fazer o portal de Atibaia, que são 2 rosas. Então ele está com um projeto muito grande, muito bom, e eu fico feliz. E o escultor de lata fez história. São aproximadamente 200 prêmios e 2.000 exposições, coletivas e individuais, nacionais e internacionais. A gente tem toda uma história. Eu sempre fui muito apaixonado por Fórmula 1. Na era Ayrton, eu fiz um carro, um Fórmula 1, que ele tinha sido tricampeão na McLaren. Eu fiz uma réplica, um carro super parecido. Aí eu dei esse carro para o Ayrton, fiz uma homenagem. Está lá em Tatuí, na fazenda dele, no cartógrafo. Foi super interessante. Eu fui, conversei com o Ayrton, essa coisa toda. Então foi muito bom. Isso foi um trabalho muito especial, mas eu fiz um trabalho para a Cora Coralina, que é um Cristo, um crucifixo feito com os pregos, que é tipo um cravo feito por escravos, que está lá no museu deles, né? Tem Osasco, tem Araçariguama, Ribeirão Pires. Essas 3 esculturas tem aí por volta de 40 esculturas grandes em praça pública. Em Araçariguama tem um museu, que tem uma média de 30 esculturas grandes. É bem misto, tem assim uma parte totalmente abstrata, tem uma parte figurativa. Tem um avião, que é um cine-avião, que eu restaurei, que era do Juscelino, tal, na época, que foi o avião que o Juscelino usou. O abstrato é a minha paixão, é uma coisa que eu faço para mim, pessoal. O figurativo, você precisa sobreviver. E o Brasil é muito figurativo, assim. Claro que se você faz uma escala, vamos supor, de 1 a 100, você pega uma parte grande figurativa, uma parte mais primitiva, né, uma parte mais abstrata, uma parte mais de instalação, essa coisa toda. Então tem mercado para todo mundo. Mercado de arte é igual vestimenta, né? Você vê que a gente aqui é bem assim, você vai ali na 25 ou em qualquer outro lugar, você olha, tem gente vestida de todo tipo.
E agrada, todo mundo agrada. E a arte está aí para todo mundo. Tem grandes galerias, pequenas galerias, bons clientes, né? Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Lúcio Bittencourt transforma em arte o que é descartado e não tem mais utilidade. O destaque da temática das suas esculturas não está na dinâmica da transformação das formas, mas sim na dedicação com que o artista as idealiza. Muitas vezes você depende do que você tem em mãos, né, de material, de matéria-prima, e nem sempre o artista tem dinheiro, porque tudo é muito caro, né, matéria-prima é cara, a solda é cara, é tudo caro. A arte é isso, eu acho que é a coisa do espontâneo, né? Porque existe 2 tipos, ou 3 ou 4 de arte, cada um tem o seu método de chegar lá. Né? O meu sempre foi esse. Assim, na realidade, eu sou pararealista, que não é uma obra mediúnica, né? Aquela que o pessoal incorpora e faz a obra, mas é uma obra que ela tem uma ligação com o universo. Porque basta você estar sintonizado que você vai fazer o trabalho. E não preocupado com nada, ele acontece. Então é um trabalho que chama... É um estilo de arte brasileira que a gente tem aqui no Brasil, que chama pararealismo. Da sucata, concreta, estática, viva, da forma, às vezes abstrata, e imaginativa. Comunicativo das artes, comum ativo da terra, por entre cavalos, galos, santos e quixotes, a mão que solda não erra, acerta. Valdir Melo. Eu prefiro que o meu trabalho seja um trabalho popular, né? Assim, bem popular. Eu acho que eu faço trabalho desde a criança até a pessoa de 90, 100 anos. Então, eu sempre assim, preocupado com o ser humano, né? com o gosto, de deixar a pessoa feliz. Eu acho que a gente tem uma grande importância na vida das pessoas. Então, não adianta eu querer fazer coisas assim, monstros, essas coisas não é a minha linha. Eu gosto muito da beleza. Eu vim do sítio, eu fiz muito cavalo, né? Muito Dom Quixote, touro. Eu gosto dessa coisa mais ruralista, mas eu gosto de uma maneira geral. Eu acho que a minha arte é popular. A arte se transforma o tempo todo. A necessidade de se comunicar leva o artista a representar a realidade vivida de acordo com a sua perspectiva e percepção. A arte é o ar, é a respiração, é o dia a dia. Toda hora, em qualquer lugar que eu esteja, eu estou sempre voltado para a arte. Essa edição do Arte na Tela fica por aqui. Nos vemos no próximo encontro com a arte. Até lá! O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.